Então vamos lá, crianças, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, whatever. A gente vai começar hoje nossa aula online, né? Eu tô gravando a aula porque mais cedo os colegas, os alunos estavam reclamando que não estava sincronizado vídeo e áudio. Então eu acho melhor gravar, que aí vai ficar sincronizado, vai ficar tudo bonitinho, tá ok? Então vamos lá, a gente tá vendo química orgânica nesse terceiro ano, né? E aí, para começar, eu queria relembrar alguns conceitos, porque eu falei para vocês lá na primeira aula que a orgânica ela é toda costurada, o conteúdo ele é todo costurado um no outro. E aí, como tem muito tempo que a gente não se vê, infelizmente, eu vou relembrar alguns conceitos, tá? O primeiro que a gente viu na primeira aula, que a gente vai usar até o último dia de aula, são as valências, né? Quantas ligações cada elemento faz. Então aqui, ó, o carbono, por ser tetravalente, faz 4 ligações. Como? 4 ligações simples, 2 simples, uma dupla, ou ele pode fazer uma ligação simples e uma tripla, ou ainda 2 ligações do tipo dupla. O hidrogênio, que é o best friend ali do carbono, ele é monovalente, só faz uma ligação. O oxigênio e o enxofre são bivalentes, ou seja, ou eles fazem 2 ligações simples, ou ele faz uma ligação do tipo dupla. O nitrogênio e o fósforo, trivalente, ou seja, 3 ligações. 3 simples, uma dupla, ou uma ligação tripla. E os halogênios, que é o grupo 7A da tabela periódica, todos monovalentes. Flúor, cloro, bromo e o iodo só fazem uma ligação, assim como o hidrogênio. Tá? Então, essa foi a primeira aula que a gente viu. Depois, a gente aprendeu a identificar as estruturas, né? As fórmulas. Eu tenho a fórmula estrutural, onde eu desenho todas as ligações. E eu tenho uma fórmula em bastão, que é mais simplificada, né? Ainda assim, tem a fórmula estrutural simplificada, que também dá muito trabalho para desenhar, porque só simplifica a ligação com os hidrogênios. Então, o que você tem que entender quando olha o bastão? Você tem que saber identificar onde estão os carbonos. Então, aqui, ó, nessa estrutura, eu tenho 3 carbonos fechando a cadeia. Na bastão, cada vértice aqui, ó, é um carbono. Luciane, os hidrogênios, Anjos, os hidrogênios a gente não desenha. Os hidrogênios você vai entender aqui no seu coração. O coração tem que ficar aqui, tá? Aqui no seu coração você vai entender que os hidrogênios eles existem, né? Lembra, carbono tem que fazer 4 ligações. Então, se esse camarada aqui já faz 2, eu tenho 2 hidrogênios. E assim você vai completar os hidrogênios da molécula toda. Outra fórmula aqui, ó. Essa daqui é aberta. Então, onde estão os carbonos? Tu tem que saber identificar que cada vérticezinho desse aqui é um carbono. Aqui a ligação é dupla, porque a primeira ligação aqui, ó, entre o primeiro e o segundo carbono, também é dupla. Ah, então eu vou fazer com essas bolinhas. Não vai fazer com essas bolinhas, vai fazer errado, né? A gente usa essas bolinhas para identificar como que é a fórmula correta de representar. Assim, sem as bolinhas verdes, tá? Outra molécula fechada, bem diferente, para a gente poder ver no bastão. Então, onde está o carbono? Ó, aqui, esse carbono é esse aqui, esse e esse. Então, eu tenho 6 carbonos ao todo. O nitrogênio, que é esse camarada aqui, ó, eu não tenho como representar ele em bastão, então eu preciso escrever. Qualquer elemento diferente de carbono e hidrogênio, eu tenho que escrever. É o caso do oxigênio cá em cima, ó. Oxigênio, nitrogênio. Então, eu preciso escrever esses dois, tá? Outra coisa que a gente viu foi a classificação do átomo de carbono. Então, eu posso ter ele primário, secundário, terciário, quaternário. Qual é a do carbono primário? É esse rosa aqui, ó. O carbono ele é primário quando ele está ligado a até um outro carbono. Então, esse camarada em vermelho aqui está ligado nesse rosa. Então, o rosa é primário. Igual o outro rosa lá da ponta, ó. Esse carboninho rosa, ele é primário, porque tem o vermelho aqui ligado nele. O secundário vai ter 2 carbonos ligados diretamente a ele. Então, esse rosinha aqui, ó, é secundário, porque tem 2 carbonos nele ligado. Assim como esse outro segundo rosinha. Por que que ele é secundário? Porque eu tenho 2 carbonos ligados diretamente a ele. O terciário, adivinha, Anjo? Eu tenho 3 carbonos ligados diretamente a ele. Então, esse rosa aqui, ó,
terciário, porque tem 3 carbonos nele ligado. E o quaternário, amada, vai ser 4, vão ser 4 carbonos ligados a ele. Então, esse rosinha aqui, ó, quaternário, por ter 4 carbonos ligados a ele, ok? E aí, como é que cai nas questões? Ele te dá uma molécula, como essa daí, por exemplo, e manda você dizer qual o total de átomos de carbono primário, qual o total de átomos de carbono secundário. Então, tu tem que classificar todo mundo, tá? Vou olhar esse verde aqui, ó, terciário, esse aqui. Por que é terciário? Porque tem esse e esse ligado nele. Não interessa se a ligação é tipo dupla, é a quantidade de carbonos. Então, ele é terciário. Nessa molécula ao todo, eu tenho 3 carbonos terciários, tá? Agora a gente vai começar a ver classificação de cadeia carbônica. Só que para classificar a cadeia carbônica, eu preciso que vocês saibam o que é um benzeno. O que é um benzeno? O benzeno, também chamado de anel benzênico ou anel aromático, são 6 carbonos fechando a cadeia, então tu tem que ter um hexágono, onde cada vértice vai ser um carbono. 6 carbonos fechando a cadeia, e eu tenho 3 ligações duplas alternadas. Dupla, simples. Dupla, simples. Dupla, simples. Dupla, simples. Quando as ligações são alternadas assim, dupla simples, dupla simples, dupla simples, a gente chama de cadeia conjugada. Cadeia está conjugada quando está alternando. Dupla simples, dupla simples, dupla simples. Isso está conjugado, tá? Então, se eu tenho 6 carbonos fechando com 3 ligações duplas conjugadas, alternadas, eu tenho o benzeno. Por que essa estrutura também pode ser representada por essa? Essas ligações duplas não ficam paradas entre esse carbono, esses 2 carbonos. Elas rodam dentro do círculo, tá? Então, essa dupla pula para cá, empurra essa dupla para cá, que empurra essa dupla para cá. Essas ligações duplas ficam rodando dentro desse anel. Por isso que é anel benzênico, tá? É um anel mesmo. Como essas duplas podem rodar ali dentro, eu posso representar por um círculo pontilhado. Quer dizer o seguinte, ó, a ligação dupla, ela fica rodando aqui nesse anel. Então, eu posso representar o benzeno dessa forma, com as 3 ligações duplas, ou ainda o hexágono com um círculo no meio, dizendo o seguinte, ó, eu tenho 6 carbonos e aqui no meio rodam 3 ligações duplas. Essa estrutura é muito importante, ela se chama benzeno, tá? E aí agora a gente vai começar a ver a classificação da cadeia carbônica. Repara, é a classificação da cadeia carbônica. O que vai me interessar vão ser os carbonos. Esse conteúdo aqui a gente ainda não viu em aula, tá? Inclusive o conceito do benzeno. Então aqui é coisa nova pra gente, ó. Cadeia carbônica, ela pode ser aberta, fechada ou mista, é a primeira classificação. Pô, aberta tem outros nomes, tá? Acíclica ou alifática. Como assim uma cadeia aberta? Anjo, ela vai ser aberta, ela vai ter extremidades, ó. Eu tenho aqui um começo e eu tenho aqui um final, igual essa outra. Eu tenho um começo e eu tenho aqui um final. Ela é aberta, ela tem extremidades, um começo e um fim. A fechada, adivinha? Ela é fechada, ela não tem começo e um fim, ó. Ela é fechada, esse anel aqui com 5 carbonos representa a fechada. E a mista? A mista vai ser mista. Eu vou ter uma parte dela fechada e uma parte dela aberta. Essa classificação de mista, ela tá caindo em desuso. Como assim? Por exemplo, Marta Reis, que é uma excelente professora de química, que tem livro publicado, ela não classifica como mista. Mas o Usberco, ele classifica. Então, dependendo do livro que você for dar uma olhada, você pode não encontrar essa classificação de mista, tá? Mas eu gosto dessa classificação, então eu gosto de usar. Eu tenho uma parte fechada e uma parte em aberta. Então, aberta, fechada ou mista. A fechada tem 2 tipos, alicíclica ou aromática. O que é alicíclica? É uma molécula fechada que não tem benzeno. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 3 carbonos fechando com uma ligação dupla, não interessa. Não é fechado isso? 3 carbonos fechando, ela é fechada, mas não tem benzeno na estrutura. Então, ela é alicíclica, igual essa daqui. 5 carbonos fechando a molécula, não tem benzeno, ela é alicíclica. A aromática, ela vai ser fechada com o benzeno, aquela estrutura que a gente viu no slide anterior. Ela pode ser mononuclear ou poli. A mononuclear é quando tem só um benzeno, sozinho,
Então, só um benzeno, ela é aromática mononuclear. Polinuclear, se ela tiver 2 ou mais benzenos. Então, olha só, polinuclear, mais de um núcleo aromático. Núcleo aromático é sinônimo de benzeno, tá? Então, mais de um benzeno, polinuclear. Se esses 2 benzenos estiverem unidos pelo mesmo átomo de carbono aqui, ó, esse átomo de carbono, ele faz parte desse anel benzênico e desse outro anel benzênico. Então, ela é condensada. Aqui eu tenho 2 benzenos, só que eles estão separados, eles estão isolados. É polinuclear isolado. Então, vamos lá. A primeira classificação é essa, aberta, fechada ou mista. Tomando cuidado que a fechada tem 2 classificações possíveis. A segunda maneira de classificar é dizendo se ela é saturada ou insaturada. Ela vai ser saturada quando tiver ligações simples entre carbonos. O que me interessa é ligação carbono-carbono. Então, esse carbono com esse, ligação simples, ó, aqui ligação simples, saturada. Aqui também, saturada. Aqui também, saturada. Ah, Luciane, mas tem a dupla com oxigênio. Problema, eu quero olhar as ligações entre os carbonos. Ah, mas tem a tripla com nitrogênio, não é carbono-carbono. Se eu olho a molécula agora com ligação dupla ou uma ligação tripla entre carbonos, aí ela é insaturada, é o caso aqui. Esse carbono com esse faz uma ligação dupla, então ela é insaturada. Poderia ser também uma ligação tripla, duplas ou triplas entre carbonos, tá? Então aqui, ó, a primeira, aberta, fechada ou mista. A segunda, saturada ou insaturada. A terceira classificação é dizer se ela é homogênea ou heterogênea. Como assim? Na molécula homogênea, a ligação entre carbono e carbono não é quebrada por um heteroátomo. Assim, ó, eu tenho esse carbono ligado a esse, que está ligado a esse. E esse carbono do meio tem um carbono para baixo. A sequência de carbonos não é quebrada para enfiar um elemento diferente ali no meio. A mesma coisa aqui, ó, esse carbono com esse carbono com esse. Eu não tenho a sequência de carbonos sendo quebrada para colocar um heteroátomo, por exemplo, aqui. Esse oxigênio, ele quebra a sequência de carbonos. Repara, carbono, carbono, O, e aí depois eu voltei para carbono. Ele está entre os carbonos, ele é um heteroátomo, é um átomo diferente na sequência de carbonos. Esse camarada aqui em cima não é heteroátomo, porque ele não está entre carbonos. Assim como o nitrogênio também não é heteroátomo, porque não está entre carbonos. Tá? Esse O, ele está entre carbonos, então ele é um heteroátomo, fazendo a molécula ser heterogênea. Então, primeira classificação, aberta, fechada ou mista. Segunda, insaturada ou insaturada. Terceira, homogênea ou heterogênea. Quarta, normal ou ramificada. Como que é a cadeia normal? Na cadeia normal, você na hora que for contar os carbonos, você não vai ficar na dúvida qual carbono você vai contar. Por exemplo, esse carbono aqui é o carbono 1. Mas quem é o segundo carbono? Você fica na dúvida? Não, só pode ser esse segundo aqui. Quem é o terceiro carbono? Eu não tenho dúvida que é esse camarada aqui. E quem é o quarto? É esse camarada na ponta. Eu só tenho uma sequência possível de carbonos, ponto. Na ramificada, não. Eu tenho mais de uma sequência possível. Então, por exemplo, eu vou escolher uma ponta aqui para começar a contar. Carbono 1, 2, 3. Só que quando eu chego nesse terceiro carbono, o que eu posso fazer? Eu posso contar 4, ou eu posso descer e contar 4. Então, eu tenho mais de uma sequência possível. 1, 2, 3, 4. Ou eu posso chegar aqui e contar para baixo. 1, 2, 3, 4. Eu tenho mais de uma sequência possível de carbono. Ela é ramificada. E aí, o que acontece? Esse carbono que ficou para fora da sequência que eu contei, só carbono, tá? Que vale. Ele é minha ramificação. Esse hidrogênio é ramificação? De jeito maneira. Esse hidrogênio? De jeito maneira. Só é ramificação se for carbono, tá? Então, normal ou ramificada. E aí, aqui eu tenho um exemplo. Eu tenho um resumo que eu catei num desses livros para a gente poder fazer alguns exercícios, tá? Eu vou quebrar a aula aqui agora e eu vou fazer alguns exercícios de fixação com vocês, tá?
Não vai embora, não.